Boa tarde. Então, prozinhas, hoje sim é o nosso último dia de aula, né? A Pro ontem fez um pouquinho de confusão com os dias da semana, mas hoje sim é a nossa aula de história, certo? Então, Pro, agora como eu pedi a vocês que acompanhassem nossa aula na página 249, porque nós vamos começar a estudar o Brasil dos Engenhos, né? Que no período de 1530, os portugueses começaram a cultivar a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Para quê? Para a produção de açúcar, para produzir o açúcar aqui nas nossas terras. E essa especiaria, né, o açúcar, por muitos e muitos anos, foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia, que a colônia produzia. Vamos recapiturar o que é colônia, né? Que a colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, que foi por muito tempo administrado pela colônia de Portugal. Isso aconteceu durante 300 anos. O Brasil foi administrado pelos os portugueses, né? Isso, lembra que a Pro já tinha dito na aula anterior. E aí, naquele período, o açúcar era raro na Europa e muito apreciado. E por isso ele era vendido, exportado para a Europa com lucro, um valor altíssimo, né? Um preço um pouco elevado. Garantia um lucro alto para os senhores dos engenhos, que era o nome que era dado àqueles senhores que produziam, que tinham a agricultura da cana-do-açúcar e produzia o açúcar. O local onde era produzido o açúcar era chamado de engenho. Era como vocês observam aí nessa pintura, né? Que aqui é a produção do açúcar, a pintura aqui na página 249. Esse aqui é um engenho onde era produzido o açúcar, porque a cana era lá na roça, na agricultura, na lavoura, que era plantada, né? Aquele processo todo do plantio. E até chegar o tempo de ser colhida e transportada até o engenho. O local da fabricação do açúcar se chama engenho, né? Desde esse período de 1530. E eu quero que vocês observem, aí na pintura de vocês, a forma em que a cana chegava nos engenhos, né? A cana era trazida da roça, puxada por bois, bois que puxavam a carroça para ser transportado a açúcar. Nesse período, quem era que trabalhava no engenho? Os escravos. Eram os escravos, ó, como vocês estão vendo. Olha as vestimentas dos escravos, que retiravam a cana, né, da carroça de bois. Estão vendo aqui? Retiravam a cana, que faziam todo o processo da caldeira, da caldeira, da moenda, né? Que eles estão aí, ó, levando a cana-de-açúcar até a moenda. O que é a moenda? Nesse lugar, a cana era moída. Como vocês já viram, esses carrinhos que faz o suco ou o caldo de cana, né? O manual, ele faz este processo. A moenda, pelo que nós estamos vendo aqui, ele era bem maior, né? Aí a cana era moída pelos escravos até liberar esse caldo que nós conhecemos, certo? Que para produzir o açúcar numa maior quantidade. Costumamos tomar um copinho assim, né? Para produzir o açúcar. Era numa maior quantidade, até mesmo a gente observando aqui a moenda, é bem maior. Aí o caldo, sim, o caldo era
depois de moído, de passar na moenda, nesse processo, para onde era levado o caldo? O caldo era levado até as caldeiras, que passavam por vários processos até virar o açúcar. E essa moenda, ela era movida por tração hidráulica, então era muito pesado. Era um processo manual, manualmente, quer dizer, braçal, através do braço, né? Era um processo artesanal. Por que artesanal? Porque era processo feito nas grandes fazendas, pelos escravos. Então, era artesanal, era manual, porque era manualmente, braçal, né? E aí, Prozinha, nessa época, como a Pro já falou, né? Ele tinha um valor alto na Europa, por ser raro, não tinha com frequência, por ser raro, por ser muito apreciado por eles, né? Lá na Europa. Então, eles eram vendidos com valor bem elevado. E aí nós vamos ver a questão também da monocultura, né? A monocultura é a produção ou a cultura agrícola de um único produto agrícola. Tipo, neste período, era a cana-de-açúcar, que era o cultivo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, que foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo centrado em um único produto de monocultura, que é a produção ou a cultura agrícola de um único produto. Vale ressaltar que esse processo da monocultura, ele gera vários problemas ambientais no meio ambiente, como o desgaste do solo. Quando o agricultor passa a plantar um único produto naquele espaço, na sua roça, ele acaba desgastando o solo. Como assim, Prozinha? Porque ele do solo vai retirando os nutrientes, porque só está plantando aquele mesmo produto. E aí o solo vai ficando desnutrido, sem nutriente. É preciso plantar outros tipos de produto para que o solo venha novamente enriquecer com seus nutrientes devidos, né? Para voltar a plantar o produto que já vinha sendo plantado antes. Que no caso aí, nesse período do Brasil Engenho, é a cana-do-açúcar. Sim, e a mão de obra? Já que a Pro disse que eram os escravos. A mão de obra era africana, através dos escravos, né? Que os portugueses, eles trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar na condição de escravos, nos engenhos. As pessoas escravizadas, elas viviam em umas condições desumanas, desde a vinda deles da África para o Brasil, porque eles vinham em navios não de boas condições, porque eles vinham nas piores classes, tudo amalados, né? Tudo junto, passando vários dias nesse sufoco dessa embarcação, arriscando sua própria vida, como muitos chegavam mortos, outros doentes. E aí, quando chegavam doentes, eles não serviam para o trabalho, então não eram vendidos, chegando até a morte. Então, eram situações desumanas mesmo. E não tinham nenhum direito. Era mesmo só em troca do local onde morava, de alimentos. E alimentos esses que também não eram de uma boa qualidade. Com o tempo, foi passando-se o tempo, né? E o regime de escravidão passou a ser adotado também em várias outras atividades da colônia. Como na mineração, não era só na agricultura e na lavoura da cana-de-açúcar, também para a mineração. Nos ambientes domésticos, muitos senhores, muitas senhoras do engenho tinham suas mucamas, né, que eram
as negras africanas que serviam no comércio e em diversas funções na cidade. A princípio eles vieram para trabalhar na agricultura, na lavoura, mas depois foram desenvolvendo outras atividades. O regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade da outra, né? Exercendo tarefa de condições exploradas e condições de violência, é chamado de escravidão. Está sendo escravizado, aquela pessoa está sendo escravizada. E aqui no nosso país, há milhares de indígenas e africanos que foram escravizados em um regime que durou cerca de 300 anos. E aí foi quando, passar de muito tempo, foi que vieram as lutas e as resistências, como a Pronte começou a falar na aula de geografia, que tem um pouquinho de semelhança, né? Os africanos, eles começaram a resistir à escravidão, a várias formas. Por exemplo, quebrando ferramentas, incendiando as lavouras. Eles ficavam revoltados, começavam a incendiar as lavouras. Muitos deles também fugiam. Eles fugiam para o interior das matas, que eles já tinham conhecimento, onde formavam comunidades, né, como a Pró falou. Comunidades essas que eram chamadas de quilombos. Né? Ficava um pouco afastado, lá no interior da mata, com difícil acesso, sem acesso nenhum. E aí eles formavam seus quilombos. E nos quilombos, essas pessoas cultivavam o seu próprio alimento, eles viviam em comunidade, como a Pró disse ontem. Podiam se manifestar livremente sua cultura, a cultura de origem deles, suas danças, como a capoeira, os rituais que eles tinham lá no país deles, né?